Sentados, que bom revê-los, que bom estar com vocês mais esta vez. O Papai do Céu tem sido maravilhoso para conosco, tem nos agraciado com vida, né, e uma vida abundante, uma vida que vem cheia de certezas, não só pelos dias contados nesta terra, mas pela expectativa daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que nunca passou pelos pensamentos, o coração humano. Ele tem reservado para nós coisas maravilhosas, tá bem? Eu quero hoje à noite falar um pouquinho sobre alguns assuntos, mas vou focar uma mensagem sobre uma pergunta que já foi feita para mim várias vezes. Em várias oportunidades, me perguntaram por que Deus nos criou e por que Ele nos colocou aqui. Muita gente que vive aqui nesse planeta não sabe por que Ele está aqui. Não tem nenhuma noção. Tem pessoa mesmo que é tão perdida, e quando Jesus fala de perdição, hoje muito mais aprofundado no conhecimento do Cristo, na luz do Cristo, que fala em perdição, logo o sujeito leva lá para a mística lá do que aprendeu nas igrejas, né? É o inferno, é a Guiena, né? A fornalha de fogo ardente. Mas não é disso não que Jesus fala. Alguém aqui no meio de nós pode estar tão perdido em seus pensamentos, tão sem rumo na vida, tão sem saber por que existe, por que Deus o criou. Pode ser até mesmo que uma pessoa viva muitos anos de vida, viva aí 80, 90 anos, e não se encontre, não tenha nenhuma definição a respeito de si mesmo. É desse tipo de perdição que Jesus fala. Não tem inferno maior. Não existe um inferno mais terrível do que essa condição de eu não saber para que vim aqui, para que sirvo, o que posso fazer, o que posso realizar nessa terra. E quero dizer para vocês que é uma maioria muito grande, essa maioria, que não se encontrou, que não sabe o porquê existe. Jesus veio, foi enviado pelo Pai, justamente para nos iluminar e nos fazer entender que nossa vida tem um propósito. Que Deus não pegou assim e fez a gente cair de paraquedas aqui no planeta Terra. Não. Nós que cremos em Deus, que confiamos em Deus, que temos fé em Deus, devemos conhecer os projetos de Deus, o plano de Deus. Eu, por exemplo, estudei os princípios de Deus para a criação. E aprendi sobre os 7 princípios, e um deles, 7 princípios divinos para a criação. E um deles é o princípio do desenho, do projeto, do planejamento. Princípio esse que Deus usa desde da criação, antes da criação de todas as coisas. Deus não fez nada sem planejamento. Deus não fez nada sem um propósito. Deus, a mente criadora, a consciência plena, a fonte da sabedoria e de toda a ciência, não joga nada assim, isso ali é por acaso. Não. Mesmo na cadeia da criação de todas as coisas, você vai encontrar insetos minúsculos. E eles têm um sentido, eles existem com um propósito. Outro dia eu estava lendo do Abrão de Almeida, um cientista brasileiro e teólogo.
Ele escreveu um livro, Evidências de um Criador. E uma das coisas que ele mostra lá, em suas pesquisas, é a criação das minhocas e o seu trabalho noturno. Nós só temos vegetação, você olha por ali, vê a Mata Atlântica aqui e ali, tudo, enfim, porque as minhocas fazem um grande trabalho. Elas removem milhões de hectares de terra durante toda a noite. Não é um bichinho que apareceu lá, que alguns têm nojo e tal, não, tem um propósito. Deus criou com propósito. Você vê os animais que alimentam outros animais, que são comida de outros animais, e o seu ciclo existencial, o número deles, onde um equilibra o outro, tudo tem um sentido, tudo foi projetado, tudo está meticulosamente calculado, nada é por acaso, nada. E aí vem nós, que somos também criação do divino, que somos também o grande projeto. A Escritura diz que somos a coroa da criação. No projeto de criação, Deus colocou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem governasse todos os outros seres inferiores, os seres que não têm intelecto, que não são capazes de raciocinar. Todos os outros seres abaixo de nós, eles têm as suas ações instintivas. Tem um gatilho interno colocado por Deus que eles vão lá e fazem a sua função. Uma tartaruguinha, né, quando a mamãe tartaruga vai lá, põe os ovos, logo já fica por cima muitas gaivotas que querem se alimentar das tartaruguinhas que vão sair ali. Instintivamente, quando descasca um ovo da tartaruga, a que nasce já sai correndo para a água. O instinto está lá nela, já está. O Criador colocou lá um chipzinho, vamos colocar assim, que ele já está pré-programado, e ela sai correndo para a água. Salvação, livramento, escape. Você entende? E nós, que o Senhor colocou acima de toda essa cadeia de criação abaixo, nós somos a coroa. Num certo sentido, somos como Deus para eles. E é disto que eu quero falar nessa noite. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que encontramos no capítulo 20 e o versículo de número 21. Capítulo 20, versículo de número 21 do Evangelho segundo João. O Evangelho que leva o nome do apóstolo João. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Por que outra vez? Jesus aqui tinha ressuscitado e ele aparece no meio deles, onde eles estavam reunidos, as portas fechadas com medo da perseguição, e Jesus ressuscitado aparece no meio deles. Você vai ver isso lá no versículo 19. E Jesus os saúda com a paz. Shalom. Paz seja convosco. Shalom é muito paz. Eu já expliquei aqui. Ele vai usar a palavra shalom. Shalom seja convosco. Saúde, prosperidade, bênção, salvação, livramento, a ação do Todo-Poderoso seja convosco. Mas eles estão atônitos, porque Jesus faz isso de repente. Ele surge lá de repente. É como se nesse exato momento um personagem se apresentasse aqui no meio de nós. E a gente fica olhando, fica meio atônito. Entende-se o que é isso? Da onde veio? Como surgiu aqui? Não passou pela porta, não pulou a janela.
Apareceu aqui na frente de repente. Então eles não absorveram Shalom que Jesus determinou para eles. Veja que uma pessoa pode ouvir a palavra Shalom ou qualquer palavra da boca de Deus e, no entanto, não entrar nela. Veja que interessante. Quantas vezes nós estamos aqui, ensinamos, doutrinamos, orientamos, mas não entrou na pessoa. Não entrou. A distração, ou o bloqueio mental, ou a preocupação, ou qualquer outro motivo, até a resistência. Porque, se os irmãos não sabem, alguns que me ouvem resistem no que eu digo. Muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas me ouvem, mas resistem o que eu falo. Resistem por causa da sua cultura, resistem por causa do que tinham aprendido antes na sua religião, resistem porque não conseguem admitir que estavam errados por tanto tempo, resistem por vários motivos, não vem ao caso, mas muita gente resiste. Tem gente que precisa de um tempão para depois absorver uma ou duas palavras que eu falo aqui. Outros fazem uma seleção, né? Fazem uma seleção. Ah, isso aqui eu gostei. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu não gostei. Ah, isso aqui foi para mim. Aquilo ali foi para minha sogra. Mais ou menos assim, né? Não, essa palavra de hoje, olha, entrou no meu coração. Mas essa ali não. Essa ali é do meu marido, é da esposa, é do filho. Entendeu? É daquele irmão, daquele irmão. Porque tem gente que está ouvindo eu. Tem gente que está ouvindo eu e pensando nos outros. Então, não é nada novo isso aqui. É assim mesmo, desde os dias de Jesus. Quando Jesus ensinava era a mesma coisa. Tinha toda essa multiplicidade de ações mentais que envolvia a pregação da mensagem. Jesus percebeu aqui que os seus discípulos, e aqui mais precisamente aqueles que ele tinha chamado de apóstolos, os enviados, não tinham absorvido Shalom. Escutaram, mas não deram ouvidos. Por isso ele vai repetir. Então, falou-lhe Jesus outra vez: paz ou Shalom seja convosco. Agora eles prestaram atenção. Agora prestaram atenção. Prestaram atenção de tal forma que quando o evangelista João, um dos que estavam lá, vai fazer o registro do ocorrido, ele fez questão de mostrar que na primeira vez que ele falou, eles não tinham prestado atenção, tanto que ele vai repetir o assunto. Então, quando João faz o registro, ele faz o registro certinho do que ocorreu lá. Ele falou duas vezes. E ele deixa, então, nós entendermos que na primeira vez que Jesus lhes fala de Shalom, que lhes deseja saúde, salvação, livramento, prosperidade, bênçãos de todas as naturezas, poder de Deus sobre a vida deles, a primeira vez eles não entendem, eles não compreendem. E aí então ele fala a segunda vez e entrou, tanto que o João mais tarde vai fazer esse registro e está lá no coração do João até a lembrança. Duas vezes, quando ele chegou e nós paramos, quando ele falou a segunda vez e entrou em nós, e quando entrou, todo o efeito de Shalom no coração deles, então ele diz: olha, quero revelar algo para vocês. Ele já tinha dito em outra oportunidade: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então ele diz assim: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Só, olha, o Pai me mandou aqui. Vocês já sabem, eles já tinham passado aqui 3 anos e meio com Jesus.
E sabiam, Jesus já tinha falado várias vezes, olha, tudo isso aqui que eu faço não é eu, mas é o Pai que está em mim. O Pai é que opera esses sinais para que vocês creiam que eu sou enviado dele. O Pai me enviou a vocês. Eu até anotei outros aqui, mas não vou correr Bíblia agora. Só quero que você, como está prestando atenção, absorva isso. Entendeu? Jesus disse, em outra oportunidade, ele disse, quando o Pai me enviou ao mundo, disse, o Pai não me enviou ao mundo para condenar o mundo. Não é minha missão condenar o mundo. O envio do Pai foi com amor. O Pai me enviou, aí é onde vai nascer lá o chavão, né, que a gente usa tanto, aquele versículo que a gente decora com facilidade, o João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus está dizendo, olha, o Pai, Ele não me enviou para cá, com outra finalidade que não seja salvar, curar. Eu pedi para a Tayane colocar lá no título, que vai para o Face, enviados para curar. Porque a palavra salvação é exatamente isso. A palavra salvação é curar, é transformar, é libertar, é causar metanoia no indivíduo. Nós aprendemos teologicamente sobre salvação, e aí tem lá a matéria soterologia, e nós vamos falar dessa saída de inferno para céu, e aquela coisa toda que anos e anos foi falar disso, mas Jesus não está tratando disso. Jesus não está nem aí para esse negócio aí. Primeiro, que Jesus era um judeu. O judeu tem uma visão completamente diferente dessa condição aí. Inferno para o judeu é o lixão que ficava fora da cidade, dos muros da cidade de Israel. É lá o inferno. Ou então, eles têm 5 palavrinhas dentro do grego e do hebraico, são 5 palavrinhas traduzidas por inferno. Para nós só chega inferno, mas ele tem lá Guiena, tem Hades, tem Seol, entendeu? O Hades trata da região dos mortos, Seol trata da sepultura, Guiena trata desse lixão lá fora, que o Jerônimo, quando traduziu a primeira tradução para o latim, ele trouxe isso como inferno. E aí ficou, inferno, 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 inferno. São poucos os que estudam, lamentavelmente. São poucos os que pesquisam as coisas. E aí, a maioria dos nossos mestres foram pessoas de pouco estudo. Ultimamente é que começaram a ter estudo, os nossos líderes e mestres. Mas a maioria não estudavam. Hoje não, a gente tem fontes, informações, tem até o São Google, né? Que qualquer coisa corre lá, tem que cuidar quando ir lá, porque lá está uma mistureba total. Então tem que ter cuidado. Mas existem hoje bastante informação. Nós estamos numa época de avanço científico, já profetizada por Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, certo? Haveria multiplicação da ciência. Hoje nós já estamos aí, nós tivemos uma evolução tecnológica e científica de 50 anos para 20. E agora nós já estamos com 20 anos em 5. E já dentro de pouquinho tempo nós vamos transformar isso aí, a ciência vai transformar isso aí, em coisa de 6 em 6 meses, nós vamos estar nos assustando com as descobertas. É a realidade, não dá para fugir. Mas o Daniel já tinha falado disso. Já estão lá escrito. Entende? Que as coisas seriam dessa forma. Mas, não obstante adquirir tamanha ciência, algumas coisas nós ficamos atrasados. Principalmente no que diz respeito às coisas da religião. Entende? Da Bíblia. Alguns não evoluíram. E alguns com toda a pregação que existe hoje,
que eu diria até que tem pregação demais. Não foi à toa que nós resolvemos fazer só uma reunião. Porque se facilitar, você escuta pregação do amanhecer ao anoitecer, e existe mesmo uma salada na mesa do alimento intelectual. Nós precisamos ter cuidado, precisamos discernir, precisamos fazer como os bereanos, avaliar se aquele que está falando aquilo está falando verdades, entende? Que possam ser comprovadas, que partem das escrituras. Ah, irmão, mas tem coisa que é só pela fé mesmo. Pois é, aí tem que vigiar com as coisas que é só pela fé, para não ter uma fé em coisas que não tem valor nenhum. Então nós precisamos ter cuidado. Mas voltando ao texto, Jesus, que foi enviado pelo amor do Pai, Deus amou nós todos, a humanidade, e enviou o seu Filho para que o seu Filho nos orientasse a respeito de propósitos, de projetos, de planos presentes e futuro do Criador. E aí ele ensina os seus discípulos, e depois ele envia os seus discípulos. Há uma missão para cada discípulo de Cristo. Todo discípulo de Jesus tem uma missão. No reino de Deus não há lugar para quem não quer fazer nada. Não se iluda. Não é propósito de Deus que você venha aqui, escute uma mensagem e vá embora, e venha domingo que vem para escutar outra mensagem e vá embora. Não é assim. Há um propósito. Nós devemos nos formar como discípulos de Jesus, como alunos de Jesus. Deve haver uma formação. Nós precisamos evoluir. Aquele que chegou sem saber nada, é preciso que daqui a 3, 4 semanas ele saiba muita coisa. Aquele que chegou sabendo alguma coisa, é necessário que após mais algumas semanas e meses, ele seja já quase um doutor na palavra. Porque existe uma missão para ser realizada. Não aquela missão de você dar dinheiro, pagar um missionário, para ir lá não sei aonde. Não é isso não, isso aí é balela. Isso é bobagem. Departamento missionário de igreja é só para enriquecer mais alguns pastores. Ô irmão, peraí. Não é verdade. Eu já andei por lá, eu fui aluno de lá também. Eu sei como funciona. Entendeu? O suposto missionário enviado lá, não sei para onde, ganha lá meio salário mínimo. Eles arrecadam aqui milhões, e aí troca os seus carrões, compra as suas casas de praia e tal, em nome daquele missionário que está lá ganhando meio salário mínimo. Alguns passando fome, porque acham que estão fazendo um grande trabalho para Deus. Quando na verdade, quando você vai ver o projeto de missões de Deus, é um projeto bem diferente, porque o projeto de missões de Deus, ele começa na tua localidade. A missão do Senhor eu vejo como uma fonte que transborda. É cada um de nós aprendendo de Jesus, e depois Jesus nos envia. E nos envia aonde? Envia aos nossos. Envia aos que estão perto de nós, ao próximo. E aí eu vou praticar evangelho na vida do meu próximo. E enquanto eu pratico evangelho na vida do meu próximo, o meu próximo também vai sendo instruído, e se ele absorve a luz de Deus que há em mim, então ele também fica iluminado, e ele pratica no próximo. E quando você olha, vai sair do bairro, vai atingir a cidade, e por fim atinge os municípios vizinhos, o outro estado. E quando chega lá nos confins da terra, segundo a orientação de Jesus em Atos dos Apóstolos, lá nos confins da terra, foi um resultado da casa.
Você está entendendo? Isso é a missão que Jesus tem para nós. É um resultado da casa. A minha casa transbordando de luz ou da água viva para a casa do outro, para a vida do outro. Pode considerar aqui, tanto numa analogia, a casa sendo a sua própria vida, a sua vida derramando água viva para o outro. É o que Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der. Ele está fazendo uma analogia. Aquele que receber, absorver as minhas palavras, entende? A água que eu lhe der, as palavras que eu lhe dou, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Uma fonte. Exatamente o que ocorreu com a mulher samaritana. Ela ouve Jesus, absorve as palavras de Jesus e não aguenta, porque uma fonte não dá para aguentar dentro. Então ela vai e derrama dessa água para todos que estavam em Samaria, na cidade de Samaria. E os homens da cidade saem e vêm cá no poço de Jacó, fora da cidade, onde ela teve o encontro com Jesus. E eles mesmos passam a ouvir Jesus. Ou seja, ela cumpriu a sua missão para sarar, para curar pessoas e salvar pessoas dentro de Samaria. Esse é o projeto. Essa é a ideia de Deus manifestada através do Cristo. A partir dessa perspectiva é que Jesus diz: olha, como o Pai me enviou, o Pai me enviou aqui a vocês, eu vim aqui ensinar vocês, vim orientar vocês, vim mostrar para vocês como é que é para fazer, eu vim mostrar para vocês como é que é para andar, como é para se relacionar. Eu vim mostrar para vocês qual é o verdadeiro culto a Deus. A palavra culto aí é veneração a Deus. Como é que eu venero Deus? Como é que eu honro Deus? Porque culto não é vir aqui, canta, tal, bate palma, vai, ouve, tal, e daqui a pouco fala: eu cultuei ao Senhor, mas aí já saiu ali brigando, mentindo, fazendo tudo que fazia. Isso não é culto. Isso não é culto. Isso é religiosidade. Você entendeu? O culto a Deus, ele não é um momento, ele é permanente. Ele é permanente. A gente começa cultuando pela manhã, entendeu? E continua cultuando à noite. Inclusive eu quero trazer aqui, se Deus quiser e eu viver, hoje eu estava preparando alguns estudos sobre como orar à noite, para que eu seja iluminado para o dia seguinte. Como devo orar à noite para ter uma boa noite. Uma boa noite. E ser iluminado para o dia seguinte. E quando eu acordar tão bem, e eu fazer uma oração para ser um iluminado pelo dia todo. É maravilhoso. Está aqui, está nas escrituras. Entendeu? O ensino está aqui. É que a gente precisa cavar para encontrar essa orientação, essa direção, essa bússola que nos faz caminhar no caminho correto. Amém, queridos? Então Jesus, ele diz: olha, o segredo está aqui, ó. O Pai me enviou até vocês. Vocês gostaram do que eu fiz? Vocês têm aprendido do que eu fiz? Vocês têm observado o meu exemplo? Vocês têm aprendido de mim? Então agora eu vou enviar vocês, assim como o Pai me enviou. Aí eu achei interessante, porque no início do ministério de Jesus, lá no início do ministério de Jesus, o Lucas faz um registro interessante no capítulo 4, os versículos 18 e 19. E aqui na sinagoga de Nazaré, Jesus vai até a sinagoga num dia de sábado, como costume dos judeus, e ele é convidado para ler, fazer a leitura da Torá. E ele pega lá o livro do profeta Isaías, é entregue para ele, que não era assim.
Era um rolo. E aí ele abre aquele rolo e ele lê esse texto do profeta Isaías. Isaías 61, 1 a 2, mas aí eu estou usando aqui o texto do evangelista Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. Ele lê: o Espírito do Senhor, Espírito, ruá, ou pneuma, já ensinei aqui, é sopro, não é uma pessoa, é um sopro, pneuma, entendeu? De onde vem pneumático? Ar, entendeu? Então vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, me deu autoridade, me trouxe autoridade, me trouxe energia extra. Por que energia extra? Para fazer uma missão, cumprir uma missão, para realizar uma obra. O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, levar boas novas para os pobres. Pobres aqui podemos refletir sobre dois sentidos: pobre porque não tem nada, e pobre porque é humilde, não tem soberba, não é orgulhoso. O evangelista Mateus fala do pobre, bem-aventurados pobres no espírito, o que significa exatamente os humildes aqui dentro, nos seus pensamentos, nos sopros da sua mente. Bem-aventurados que são humildes. O Lucas já vai trazer essa bem-aventurança dentro da palavra humildade. Bem-aventurados os humildes. Olha só. Então ele disse: ele me ungiu para evangelizar, anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a o ano aceitável do Senhor. Essa palavra ano pode ser substituída aqui por tempo aceitável. Deus está recebendo todos aqueles que querem vir a Ele, que respondem ao convite do próprio Cristo, que diz: vinde a mim, venham para mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ligai-vos a mim, conectai-vos a mim, fique juntinho de mim, e aprendei de mim, ou aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. O ensino de Jesus deve trazer tranquilidade psíquica, descanso para a mente, para a alma. Se não há descanso aqui dentro, é porque tem alguma coisa errada. Ou eu me desliguei de Jesus, estou tentando viver do meu próprio jeito. Ou eu ouvi de Jesus, mas não apliquei na minha vida o que eu vi. Tem muito disso. A pessoa diz: não, que palavra maravilhosa de Jesus, mas vai para casa e não põe em prática. Não vai dar nada, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. É preciso refletir sobre ela e deixar que ela te ilumine do todo. Seja a palavra de Deus o sol da justiça dentro de nós. Então terá o seu efeito. Ela produzirá os seus efeitos em nós. Então Jesus, ele disse: olha, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Como é que o Pai enviou? O Pai enviou com o sopro dele sobre Jesus, certo? O Espírito sobre Jesus. O Pai energizou Jesus. Vento é movimento, é energia. O Pai energizou Jesus. O Pai não enviou Jesus de qualquer jeito. Ele energizou Jesus. Ele disse: vai lá,
E Jesus veio. Jesus veio. Na unção, na autorização, no poder, na virtude. Olha só. Na força do Espírito do Pai. Agora quer ver? Jesus diz: como o Pai me enviou, eu quero enviar vocês, eu quero fazer o mesmo com vocês. E olha a sequência, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o sopro santo. Na nossa tradução, o Espírito Santo. Por que santo? Porque é integral. É integral. É o Espírito do todo. Não é parcial. Não é um pedacinho. Por isso é santo. Santo, a palavra santo aqui identifica o integral. Não é aquilo que a gente aprendeu, é porque é separado, é o Espírito separado. Não, o Espírito de Deus está em todo lugar. O Espírito de Deus está no pecador, está no crente, está no desviado, está no como que ele adjetivar aí? Ele está em todo mundo. Sabe aquele coisinha ruim que mora lá na tua rua? Ele só se movimenta porque o Espírito de Deus está nele. Sabe a graminha que brota ali, que você tem que roçar? Ela só estica lá, cresce, porque o Espírito de Deus está ali. Onde houver vitalidade, onde houver vida, ali está o Espírito Santo. Ou seja, a presença, a energia, o poder, a graça, o amor, a vida do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Ai, irmão, mas isso aí é heresia. Então eu sou herético. Eu quero saber se tem outro Espírito que dá vida na terra. Jesus disse que até 2 pardais que se compram por centavos, nenhum cai sobre a terra se não for pelo Pai, pelo poder do Pai, pelo Espírito do Pai. Trava Deus a linha o soprinho da vida do Espírito Santo e o bichinho cai. Para o Senhor de oxigenar qualquer árvore, ela seca. A tua hortinha, tu pode gastar milhões em adubo. Se não tiver o sopro do Todo-Poderoso sobre ela, a hortinha não produz. Você está entendendo? E aí Jesus vem e diz: olha, como o Pai me enviou, eu quero enviar vocês. Então, resposta a quem me perguntou: para que eu nasci? Por que estou nessa terra? Você nasceu e está nessa terra para ajudar a fazer um trabalho para Deus, no sentido de curar o ambiente onde você vive. Você é alguém com quem Deus conta. Não é que Ele precisa de você, mas Ele conta com você, conta comigo, para nós mudarmos o nosso mundo. Primeiro, o nosso mundo interior. O propósito divino é que primeiro nós aprendamos de nós mesmos. Porque se eu não aprender de mim, eu não aprendo de Deus. A maioria das vezes nós nos esquecemos o que está escrito lá no livro dos começos, o Gênesis, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E não é o corpo que Ele fez a sua imagem e semelhança, porque Ele não tem um corpo físico. Ele não faz parte da matéria 666. Ele dá vida à matéria 66. Mas ele não faz parte do carbono. Não, o carbono é uma criação dele. Do mundo invisível, dos pensamentos de Deus, da energia psíquica do divino, vem
a formação do carbono e a junção dos átomos para a formação de toda a matéria. Você já ouviu falar que se você fixar pensamento, você pode mudar a natureza das coisas? Ah, irmão, eu já ouvi falar, mas isso não é verdade, não. É verdade, sim. É verdade. É que a maioria não está desenvolvido para fazer isso. A maioria tornou-se tão materialista, mas tão materialista, que não subiu o degrau de um mundo acima do seu. Por exemplo, Jesus viveu aqui na matéria, mas ele nunca se entregou à matéria. Nunca. Tanto que ele olha para os que ouvem ele e diz: ó, vocês são de baixo, vocês estão num plano abaixo do meu. E por que vocês estão num plano abaixo do meu? Porque eu sou de cima, vocês são de baixo, vocês são materialista. Eu não sou materialista, eu sou imatéria. Sabia que o mundo 777 está em um grande trabalho. O Criador não parou de trabalhar e tem um grande projeto elaborado para o futuro, em que nós vamos evoluir da matéria 666 para o mundo 777. Como assim, irmão? Nós vamos sair. Essa matéria aqui, esse corpo aqui vai ser como o de Jesus. Esse corpo que entrou no meio dos discípulos, sem abrir porta, que no lado de lá se desmaterializa e se materializa aqui. Ah, isso é coisa de ficção científica, irmão. Você está assistindo muito filme. Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. O João diz que um dia nós o veremos assim como ele é. Lá na cartinha do João. Assim como ele é, nós o veremos. E do jeitinho que ele é, nós seremos. É como se o João dissesse: à medida que você vai enxergando ele, e vai tendo a percepção de como ele é, e você vai adentrando e elevando a sua alma para mundos superiores, em progressão ativa pela palavra de Deus, você o enxergará assim como ele é. E quando você o enxergar como ele é, você será exatamente como ele. Olha que coisa extraordinária, que coisa grande. Só que nós precisamos sair, evoluir, e não ficar nesse nível aqui, entende? Irmão, isso é pecado, irmão, aquilo é pecado. Me dá um nojo quando vem perguntar sobre isso para mim. Eu não suporto mais. Não gosto mais. Não, Adilson, o que o irmão acha, sei lá, da Praia do Pinho? Eu disse: eu não acho nada, não vou lá. Irmão, isso aqui são umas perguntas muito toscas, muito daqui, de quem não aprendeu nada. Nós temos que ir para outra. Como é que eu vou ser como ele, irmão Adilson? Procura enxergá-lo, procura vê-lo. Mas voltando ao propósito, Jesus não veio nos chamar, a palavra salvação, nos curar, nos transformar pela força do entendimento. Vê que todo o trabalho de Jesus se dá na psique. Ah, mas ele curava o leproso. É verdade, ele disse que fazia sinais para aqueles que ouviam entender que ele não falava dele mesmo, mas sim do Pai. As obras que eu faço não são minhas, mas do Pai que me enviou. Os sinais que Jesus operava não era para satisfazer um irmão que queria um pé mais bonitinho ali, o outro que queria um nariz menorzinho, a irmã que quer um seio mais direitinho. Não, isso fala com o irmão Marcos, entendeu? Ele faz a cirurgia, entendeu? Não é para isso. Jesus não estava realizando milagres como se desse um show de fé para os irmãos, não. Veja que cada milagre é realizado após um grande ensino.
Ele trazia um profundo ensino das coisas celestiais, imateriais, do mundo 777. E aí, após ele trazer esse ensino, que contrariava toda aquela cultura, algumas vezes esbarrava até nas leis deles. Então, para ele não morrer naquele momento, porque era perseguido, porque contrariava os interesses políticos e religiosos de sua época, então o pai lhe dava sinais. Então ele curava um leproso, levava um cego a enxergar, fazia um paralítico andar. Mas ele não estava dando um showzinho, ele nem ficava orando: pai, cura um paralítico para todo mundo ver. Não, não, é quando o pai queria. Por isso ele diz: as obras que eu faço não são minhas, não é eu por mim mesmo, mas é o pai que realiza, é o pai. Por que não tem mais milagres hoje? Porque não tem necessidade, a maioria já sabe que o que está falando aqui é verdade. É verdade. Ou você duvida que eu estou falando verdade? Você entende? Quanto mais cremos, menos milagre teremos. Quanto mais confiamos na palavra de Deus, menos necessidade de sinais nós temos. Eu poderia trazer uma mensagem aqui outro dia, entendeu? A incredulidade gera milagre. Ai, irmão Deus, não, aí agora é heresia mesmo. Eu estou falando assim porque aqueles que me ouvem lá em casa, eles ficam doidinho. Vocês já estão acostumados comigo, mas eles não. Depois vem as perguntas, vem tudo, tem lá até os que xingam. Entendeu? Mas é assim mesmo. Não é verdade o que eu estou falando? Quando Jesus está dentro do barco dormindo, ele estava dormindo, e veio a tempestade, e os discípulos começaram a remar e viram que não dava mais. Eles acharam que ia morrer, não é? Tinha fé? Estava sem fé. O Pedro ficou tão apavorado, e nós estamos falando de um pescador acostumado com as águas, mas ficou tão apavorado que ele vai lá, quase dá um xingão em Jesus. Ele chegou lá para Jesus e disse: mestre. Jesus estava dormindo na polpa do barco. E aí ele: mestre, não se te dá, olha, tu não te deu conta, estás dormindo aí, não te deu conta que nós vamos perecer. Acordou Jesus todo agoniadinho, apavoradinho. É o Pedro. Pedro é assim mesmo. Mas Jesus levantou-se. Diante da desfé, diante do medo, diante da incredulidade, Jesus levantou-se. Vento, sossega, te acalma aí. Mar, sossega. E o vento, o texto diz que houve calmaria. Esse foi com fé que foi feito? Não foi. Você entende? As realizações de Jesus era para levar eles a entender que Deus está no comando, que Deus tem um propósito, que ninguém vai morrer antes da hora que Deus tem para ele. Escuta isso aí, tem gente que não concorda, é problema dele. Eu creio assim, entendeu? Se Deus quiser, eu vou aos 120 anos, entendeu? Porque eu creio dessa forma. E pronto. Quem é que tem a chave da região dos mortos? Que lá está traduzido inferno. Da região dos mortos e do lugar e da morte. Quem tem? Quem tem? Vocês não sabem? Está com ele. Ora, se ele tem a chave da entrada da região dos mortos e da própria morte, chave aqui é símbolo, tem autoridade sobre, entendeu? A morte não sai sem ele querer, e a região dos mortos não se abre para a gente entrar lá sem que ele abra a porta. Então eu só vou quando ele quiser.
Ponto final. Se outro crê de outra maneira, eu respeito. Só que eu vivo com muita paz pensando desse jeito. Você entendeu? A minha vida está nas mãos do Senhor. Irmão Adilson, mas eu quero ver se tu está falando isso e morre amanhã. É porque era a hora. Que era a hora. É que eu já estava falando um dia antes de ir. Entendeu? Ninguém precisa chorar, ninguém precisa fazer nada, porque eu já sei para onde vou. Entendeu? E tomara que fosse. Nós não gostamos disso. Vocês são egoístas. Vocês querem me explorar o tempo todo, querem que eu fique aqui ensinando o tempo todo, mas eu quero chegar lá. Você entendeu? Deixe de ser egoísta. Quando eu for, louve a Deus pelos dias em que eu estive aqui. Entendeu? Essa é a verdade. Então Jesus disse, olha, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O Pai me enviou com unção, no sopro do Espírito, energizado pelo Espírito, e com a missão de fazer bem para as pessoas, entende? De reparar o mundo em volta de mim, os mundos em volta de mim. Por que os mundos? Os mundos, porque cada um de nós é um mundo, é um microcosmo. Cada um de nós tem as suas próprias batalhas, as suas guerras interiores, a sua visão de si mesmo. Às vezes tem uma guerra interior porque o outro não consegue te enxergar como tu és. Só tu te enxerga de verdade a respeito de ti. A única verdade a respeito de ti só tem dois que conhecem: é você mesmo e Deus. Pronto. Então, quando ele disse, eu vou enviar vocês agora, qual é a missão? Primeiro, o meu mundo. Primeiro o meu mundo. Primeiro a aplicabilidade de todo o conhecimento de Deus dentro de mim. Primeiro o conhecimento de mim mesmo. Que eu me conheça, que eu saiba os meus limites. Que eu entenda, entende, a mim mesmo. A maioria das vezes nós nos atrapalhamos porque nós não nos conhecemos. Não sabemos os nossos limites. Não conhecemos o grau da nossa energia. Não temos nem a percepção de que há uma luz dentro de nós e que essa luz é Deus. Perdemos a lâmpada do Todo-Poderoso no templo do Divino, que não deve nunca se apagar. A chama do Deus vivo dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, no nosso coração, irradiando luz para as 10 características da alma. Não vou falar hoje à noite aqui sobre isso, mas sobre 3, pelo menos vou te colocar: que a lâmpada de Deus esteja acesa sobre a tua inteligência, o teu intelecto, que tu sejas iluminado no teu intelecto pelo Senhor, e que a partir do teu intelecto tenhas equilíbrio e domínio sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus, que significa você controlar a sua vontade e as suas emoções. Aprenda a respeito de ti mesmo. E uma vez iluminado pelo Senhor, então conheça o teu Deus, absorva-o, entenda que Ele está contigo o tempo todo. Mas quando eu digo o tempo todo, não é aquilo que a igreja pregou para nós, que Ele está contigo quando tu acerta, quando tu faz tudo direitinho. Não, é o tempo todo mesmo. Quando você erra também, quando você falha também, quando você tropeça também. Irmão, eu não posso concordar com isso. Esse não posso concordar é conversa de fariseu, entendeu? Rígido em sua religião, ele cria a regra para a presença de Deus nos outros, mas não é assim que funciona. Olha o que Jesus diz dentro do texto do Evangelho. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar, curar aquele que se havia perdido. Quando ele conta a história das ovelhinhas, ele deixa as 99 e sai atrás
dá desgarradinha. Você entendeu? Dá desgarrada. Quando ele conta a parábola da dracma perdida, aquela dracma fazia parte de 10, então ela fazia parte de um todo. E ele dá a ilustração que enquanto faltar aquele a dona da casa vai varrer, e varrer, e varrer, e procurar até achar. E quando achar, vai fazer uma festa. Uma festa. Quando conta a história do pródigo, ele está contando a história de um menino bom que descambou pelo caminho da vida, que gastou os seus recursos de forma errada, que foi para a condição ruim da vida. Mas a história tem por finalidade dizer: filho, o pai espera por ti. O pai não te abandonou, não. Ah, irmão, mas o pai não estava lá com ele. É verdade, o pai não estava com ele. O pensamento do pai estava com ele. A mente do pai estava com ele. A bondade do pai estava com ele. O amor do pai estava com ele. A misericórdia do pai estava com ele. Era tanta luz irradiando do pai, porque bem na Bíblia é luz. Amor é luz. Deus é luz, porque Deus é amor, Deus é o bem. Então era tanta luz que alcançou ele lá, nas distâncias dos seus descaminhos, ao ponto de levar raios de luz, de amor, de misericórdia, de graça, para o coração daquele jovem perdido em si mesmo. E nessa dimensão de enviar luz, nos desejos que se transformam em oração no coração do Pai, há um poder de atração tão grande que provoca arrependimento no coração do pródigo. E ele cai em si, é iluminado. Caiu em si, foi iluminado. A luz do Pai o alcançou. Iluminado, ele disse: poxa vida, sou um burro. Tem tantos trabalhadores lá na casa do meu pai, que estão comendo bem, estão dormindo bem, que tem salário, e eu aqui pereço de fome. Que vida porca que eu estou vivendo. Que loucura minha. Já sei, levantar-me-ei. Isso não é um ato comum, entendeu? Isso é um ato de atração. A força da atração, a força dos pensamentos bons, a força do desejo de amor do Pai o atraiu. O atraiu. Aleluia. Eu fico imaginando ele dando cada passo em direção à casa do Pai. Vou lá, levantar-me-ei, vou conversar com o Pai, vou dizer que eu errei, vou assumir a minha culpa, e eu vou chegar para o Pai e dizer: Pai, me ajuda aí, dá uma força para mim. Eu sei, eu não tenho, nem mereço mais ser chamado teu filho, mas me dá uma forcinha aí, bota eu aí junto com os teus trabalhadores. E lá vem ele, vai se aproximando. Glória a Deus. O moço que a igreja não quer, o moço que o santarrão aponta o dedo, o moço que alguns vão dizer é o bêbado, é o drogado, é o fulano, é o beltrano, vão adjetivando, mas no coração do Pai tem uma oração constante: quando que o meu filho vai voltar? Quando que o meu filho vai se aproximar de mim? Oh, glória a Deus. E o moço chegou. E quando quis falar, o pai não deixou nem falar. O pai já sabia que da boca do errado, o que vai sair de bom? Nada. Então o pai já vai falando: vai lá, leva ele para o banheiro, dá banho, traz roupa nova, traz sandália, dá um anel aqui, meu filho tem que ter um anel, é o vínculo, a aliança comigo, bota aí no dedo dele. E ele quer falar, mas o que ele queria falar, o pai não queria escutar. Quer saber? Deus não quer escutar nada que tu tens para falar de mal de ti mesmo.
Deus quer que tu te perdoe, porque Ele te perdoa. Deus deseja que tu perdoes a ti mesmo, que tu te levantes aí como pródigo e te aproxima de Deus. Deus te abraça, Deus te socorre, Deus te ajuda. Deus dá uma nova vida para nós. Deus transforma o nosso viver a partir da nossa psique. Deus muda a tua cabeça. Larga a mão de ser ruim contigo mesmo. Abre mão deixa de praguejar. Deixa de ofender o teu próprio eu. Foi Deus quem te criou, homem. Deus gosta de você, Deus ama você. Para de ser o carrasco de ti mesmo. Abre o teu coração para Jesus. Deixa Jesus entrar na tua vida. Quando eu digo deixa Jesus entrar, é o Espírito de Jesus, o sopro de Jesus, a palavra de Jesus, a essência do ser de Jesus. Deixa ela te dominar. Adquira os pensamentos de Jesus, a mente de Jesus. A tua alma será iluminada, o teu coração encontrará a paz. Shalom! Inundará o teu coração e tu serás muito feliz. Depois cumpre tu também a missão. Cada um aqui cumpra a missão. Cure os outros. Como, irmão? Diz que eu vou curar, eu não tenho esse poder, eu não tenho o dom de cura. Você cura os outros com a palavra de Deus. Cura os outros com palavras boas. Cura os outros com evangelização. Cura os outros com uma mensagem divina. Cura os outros com as palavras de Jesus. Sare as almas sofridas. Console os tristes. Abrace aqueles que estão sozinhos. Toque naquele que ninguém toca. Fale uma palavra boa para aquele que está bem quebradinho. É assim que se cura os outros. Cura o teu mundo e cura os outros mundos. Esse cura os outros mundos, ele é muito profundo. Não tenho tempo hoje para discorrer. As horas voam. Eu curar os outros mundos envolve curar o ambiente onde você vive. Não é só o mundo interno, é os mundos que te rodeiam, no sentido humano. Cura o mundo, faça alguma coisa boa pela tua cidade, pelo teu bairro, pela tua rua. Trate bem tudo que tu encontra na natureza, trate bem a própria natureza. Quando se estuda numerologia bíblica, a partir do hebraico, Deus e natureza têm o mesmo número. Se não me foge a memória, 84. Mesmo número. Entendeu? Significando que Deus está na natureza e toda a natureza está em Deus. Alguém que diz que ama a Deus e maltrata a natureza, está completamente equivocado. Um cristão que vai num acampamento e joga o lixo dentro do rio, ele tem que se converter. Que vai na praia e deixa os lixos tudo ali jogado, ele nem conheceu Jesus ainda. Ah, irmão, isso não tem nada. Tem a ver sim. Tem a ver. Quando Deus criou o homem no Gênesis, Ele colocou o homem nessa terra para guardar e lavrar, trabalhar nela. Mas antes, guardar. Guardar. Quem é que destrói? Quem é que é contra o Senhor? Quem é o anticristo? É todo aquele que não guarda a palavra de Jesus e que age contra o ensino do Cristo. Esse é anticristo. O João, na sua cartinha, disse: como vocês ouviram falar do anticristo? Aí todo mundo vai para o folclore do Apocalipse. Você entendeu o Apocalipse? Entendeu? E acha que o anticristo é só um monstro que vai aparecer como governo. Entendeu? Mas o João, muito antes do Apocalipse, o João escreveu umas cartinhas, escreveu 3 cartinhas. E numa das cartinhas ele escreveu assim: como ouvistes falar que vem o anticristo?
muitos já se têm feito anticristos. Pronto, acabou. Entendeu? Então quem é o anticristo, senão aquele que não obedece o Cristo? Cristo manda amar e ele odeia. Cristo manda perdoar e ele não perdoa, guarda mágoa e rancor o tempo todo. E assim sucessivamente, ele é um anticristo. Você entendeu? Ou eu sou de Cristo, ou eu sou anticristo. Simples assim. Como o Pai me enviou, quero concluir aqui. Como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. Do mesmo jeitinho, com a mesma unção, com a mesma graça, com a mesma energia, com a mesma palavra, com o mesmo poder. Poder restaurador, poder consolador, poder para amar, para abraçar, para ajudar. Vamos fazer a obra de Deus? Amém? Ah, irmão, diz, se eu não sei pregar, não precisa pregar. Reparte um pouquinho do que tu tem com quem não tem. Ah, irmão, diz, eu já não tenho nada lá em casa. Nadinha, nadinha. Não, ajuda alguém que está precisando de ajuda. No sentido, não pode repartir o que tem, porque não tem nada. Vai lá, limpa a casa da irmã doente. Entendeu? Socorre. Ajuda o irmão que está desempregado a achar um emprego. Faz alguma coisa. Em nome de Cristo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus, passou por aqui fazendo a obra de Deus. Então ele deu pão para quem estava com fome. Ele colocou a mão sobre um leproso. Era tanto amor que o leproso ficou curado. Ele foi na casa de gente que ninguém queria ir. Vocês não imaginam o que era ser o Zaqueu. Tá na pele do Zaqueu, era terrível, amigos. Terrível. Desprezado. Perseguido. Entende? Excluído da comunidade de Israel. Mas Jesus, ao ver a carência do Zaqueu, que queria um amigo, que gostaria de ter uma conversa boa com alguém inteligente, Jesus, ao ver isso, foi lá na casa dele. Zaqueu, vou na tua casa. E ao chegar na casa do Zaqueu, ele curou. Hoje veio salvação. Salvação é cura, restauração, libertação, bênção sobre aquela casa. Olha só, você pode fazer o mesmo. Você pode ir na casa de quem precisa de um amigo. Entendeu? Você pode conversar com irmãs que estão passando por momentos difíceis e até dessoladas em seus pensamentos e dar bons conselhos. Não é ir lá para fofocar. Não é ir lá para saber da vida dela e depois espalhar para os outros. Mas ir lá para orar juntos. Fazer uma oraçãozinha, sair de lá. Sim, irmã. Nós, irmãos, podemos nos encontrar para conversar do que é bom. Para falar de Jesus e nos ajudarmos uns aos outros. Colocar o Evangelho em prática. Todos conseguimos, todos. A Dorcas, em Atos dos Apóstolos, era costureira. Ela não sabia pregar. Sabe o que ela começou? Ela começou a ver os irmãos mais pobres da comunidade e começou a fazer roupas, aventais para eles. Doava a mão de obra. Doava a mão de obra. Olha aí. Quem sabe entre nós tem alguém que pode... Olha, eu consigo fazer um sopão aí e distribuir para uma turminha. Vou convidar aí uns 20 andarilhos para se reunir ali na pracinha e levar um sopão. Eu posso fazer isso. Faça alguma coisa. Cure a ti mesmo. E depois vai para além de ti mesmo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Amém? Algumas das curas que precisamos requer a ação para a qual somos convocados. Certo? Amor é verbo. Verbo é uma ação. Amar não é só eu te amo.
Eu te amo não é nada. Amar é agir, é ter a ação. Então, eu convido vocês para vivermos o Evangelho na sua plenitude. Amém, queridos? Se Deus quiser e nós vivermos, vou estar falando aqui no domingo que vem sobre a oração da noite. Amém? Para nós dormir bem, para nós ter um sono perfeito. Mas não é só isso. É para que durante a noite, mas eu vou explicar só domingo que vem, só uma pitadinha aqui para vocês. Durante a noite, você não sabe, mas a nossa alma sai da matéria. Você sabia disso? Vamos conversar disso domingo que vem. Se Deus quiser e nós vivermos. Queiram estar em pé.